Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo. O nosso Papo com Paty hoje vai trazer aqui uma experiência. Que experiência é essa, Paty? Apenas uma troca, né? Nós vamos trocar aqui algumas informações a respeito de como se organizar em tempos de pandemia, né? Como que eu organizo a vida escolar do meu filho, ou do meu aprendente, ou do meu aluno, enfim. Essa dica é para aqueles que querem realmente adequar, ajustar tempo de pandemia, de quarentena, à vida escolar, né? Porque assim, embora estejamos vivendo este momento, a vida não pode parar, né? Nós devemos e precisamos nos organizar. E aí, muita gente tem me pedido, né, assim, dos que me acompanham, ai, Paty, como eu deixo lá às vezes sugestões, né, dicas, né, críticas, enfim, eu deixo aberto e me pediram para que eu trouxesse algo relacionado, algumas dicas, né, de estudos neste momento, porque muitos pais, né, principalmente lá quando eu estou atendendo, né, no particular, me chamam, Paty, eu não estou conseguindo, meu filho não está aprendendo, ai, não consigo me organizar. Calma, coração, respira, que tudo tem um jeitinho, né? Claro que nesse tempo, realmente, nós precisamos e tivemos de nos organizar, como eu já falei em vídeos anteriores, né? Nós, de repente, da noite para o dia, né? Nós tivemos de nos reinventar. E então, para você mãe ou responsável, né? Ou pessoa que lida aí com crianças, jovens, adultos, enfim, não importa a idade, mas é necessário então uma organização. E aqui vai algumas dicas, né, que eu trouxe em relação como fazer. Nada novo, nada assim que não tenham ouvido ou de repente já visto, né? Eu apenas vou falar do meu jeitinho, talvez cada um, né, tem um jeito de expor. Então, assim, o que eu vou trazer aqui, dividir com vocês, não é nada de novidade, coisas assim, nossa, do outro mundo. Não, 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 não. Apenas de uma forma mais sucinta, talvez, e de uma forma mais prática, para que você então ponha em prática aquilo que você vai ouvir hoje aqui comigo, tá bom? Então, assim, falando, mencionei várias vezes rotina, e é ela quem vai iniciar aí no ponto 1 da minha dica. Por exemplo, rotina. O que é a rotina? Como fazê-la? Então, assim, nesse tempo principalmente, eu até frisei aqui, a rotina ela é primordial para a organização e garantia de obter melhores e maiores resultados. Abra um parênteses, rotina é só para estudar? Claro que não. Nós, né, devemos, ou pelo menos há pessoas que não conseguem viver sem uma rotina. Perdão, ainda estou com tosse. Ou uma agenda. Mas, e nesse momento, né? Nesse momento pandêmico, né? Vamos dizer assim, para a organização dos estudos, ela é primordial. Então, se você ainda não adotou uma rotina ou um método de estudo, enfim, é necessário então que faça essa organização. Porque com a rotina, né, nós conseguimos definir, mudar ou adquirir novos hábitos também. E sempre, claro, eu acredito que para melhores, tá bom? E aí, por exemplo, aulas online. Coloquei aqui, ó, horário de aula online, tempo de dedicação aos estudos, reservar um tempo para estudar ou rever matérias, conteúdos, né? Tarefas de casa, que também fazem parte da rotina, horário para dormir e acordar, claro, porque se você não tem um horário, se seu filho, né, ou a pessoa aí que você cuida não tem uma rotina para dormir, por exemplo, ter um sono ali, um horário, né, certinho para levantar, acordar, etc., dificilmente conseguirá cumprir os demais itens, né, do seu dia, porque a rotina ela já começa assim ao acordar. Então nós já temos, o ser humano já tem, né, aquele hábito de acordar, fazer sua higiene, enfim, já tem os horários para sair, outros que já são, né, no nosso caso, que temos uma vida aí de trabalho corriqueira. Então assim, a gente já tem aí que nos adaptar a esses horários, que não deixa de ser uma rotina, tá bom? Então aí a rotina é a primeira dica para o seu ambiente de estudo, tá bom? E 2, ambiente de estudo propriamente dito. Ele precisa estar super, mega organizado. Como assim? Ele é importante para o rendimento escolar,
Paty, mas assim, minha casa é tão simples, eu não tenho assim, eu moro, porque assim, nós sabemos que há realidades diferenciadas, com certeza, né? Aqueles que estão neste momento de pandemia, que tem uma situação, um nível X, outro Y, né? Enfim, não estamos questionando isso, apenas o que eu tô colocando aqui, você dentro da sua realidade, né, independente da sua classe social, é necessário que você adeque sim um ambiente, um espacinho, reserve lá um lugar para você estudar. Porque esse ambiente ele precisa estar organizado, iluminado, materiais de acesso e de uso, né, materiais diversos para todas as matérias, eles precisam estar ali à mão. Ou seja, então você hoje vai ter uma aula de matemática, de repente você vai precisar ali, né, de uma calculadora, ou então você tem que ter um lápis, uma borracha, o seu caderno, né? Por mais que a aula seja online, você precisa fazer as suas anotações. Eu não sei como é a sua realidade. Aqui eu estou trazendo várias formas e vários olhares, né? Então você tem ali a sua forma de estudar, seus equipamentos, mas você também necessita de repente fazer alguma anotação, né? Quando menores ainda, né? As crianças, por sua vez, que estão na fase da alfabetização, principalmente necessitam mesmo, né? Desses materiais, desses itens, tá bom? Estar confortável, né? De repente numa poltrona ou no chão, num tapetinho, não sei onde você vai se colocar para assistir essas aulas, né? Ou participar dos meets, etc. Mas é necessário que você esteja de uma forma confortável para que não prejudique nem sua postura, nem sua saúde física e etc. Tá bom? Barulhos. Sem barulhos de preferência, claro. Porque o barulho, né, externo, ou até no próprio ambiente, né, ele acaba ali te tirando a atenção, né, fazendo com que desfoque, né, do real momento que é estudar, tá bom? Então, se há mais pessoas na casa, olha, se possível, fazer um combinado de horário, né, para a aula, para que ninguém atrapalhe. Então, assim, se você mora com mais pessoas na casa, que naquele momento de aula, né, a criança esteja ali pelo menos centrada, né? Ou então, olha, hoje agora é aula do Joãozinho, então vamos fazer um silêncio para depois vir a aula da Maria, enfim, né? Cada um ali sabe da sua particularidade, né? No seu âmbito lá de casa, conhece e pelo menos tentar fazer esses combinados, né, com os moradores da casa para que não haja prejuízo para ninguém, nem para o aluno, né, e nem para quem esteja ali acompanhando as aulas, tá bom? Nunca, jamais estudar deitado. Pois é. Porque a posição, né, dependendo de como foi o dia, isso já falando para os maiores, ou então mesmo as crianças, né, às vezes as crianças invertem, né, as aulas são mais tardes, aí elas brincam, claro que vão se cansar. Então, de repente, se for fazer uma aula, por exemplo, num ambiente, numa cama muito confortável, né, querer deitar um pouquinho, com certeza não vai conseguir estudar, né, vai dar soninho e aí vai atrapalhar o seu horário de estudo, né. Então, nunca, jamais estudar deitado ou em ambientes escuros, né? Que ali proporcione, então, aquele momento de preguicinha, né? E de ali causar uma sonolência, tá bom? Assim, para não desfocar as aulas. Outro item, né? A 3, né? No caso que eu coloquei, organização para as aulas. Como assim, Paty? Aulas online. É importante demais. Então, se você ainda depende do papai, da mamãe, da pessoa que cuida de você para ter acesso às aulas online, se preparar, a dica sempre bom, a aula ela vai através de um link. Então, já deixar esse link, né, olhar com antecedência o link, se está certinho, se está correto, procurar verificar o nível de bateria do seu aparelho, se é um celular, ou se é um computador, um notebook, enfim, procurar saber se está tudo ali preenchidinho, se está 100%, ou se vai precisar de carregar. Outro detalhe também tudo aquilo inerente à aula, né, que precisa ser visto antes. Então, assim, é importantíssimo você pegar ou pedir ajuda para a mamãe, né, para que possa ali dispor para você todos os itens que compõem aquela aula, para que não haja prejuízo, porque de repente você está numa aula. Isso pode acontecer também, se de repente você, mas eu me preparei todo, deixei tudo certinho, pá, deu uma pane. Claro,
nós estamos aí também a ponto de ter imprevistos, com certeza, né? Sempre temos imprevistos. Inclusive, neste momento, é o que mais temos é imprevisto, porque às vezes a gente prepara tudo, isso eu falo também assim, a gente, né, do outro lado como professor, né, ou no atendimento, nós deixamos tudo preparado, bonitinho, um ambiente assim favorável e de repente tem alguma surpresa, né? Então, essas surpresas com certeza podem acontecer, mas não depende. Se a gente, por exemplo, deixou tudo certinho, isso a gente está falando de prevenção. Então, para aquela aula, para aquele ambiente, eu preciso estar totalmente seguro de que está certo. Aí, se acontecer algum imprevisto, você também vai conseguir com certeza resolver, né? Mas embora possa ocorrer, né, ao longo, né, desse período aí alguns detalhes que possam aí tentar atrapalhar a sua aula, mas você tendo deixado, você fica tranquilo de que vai facilitar e muito, né, o seu trabalho, tá bom? Outro detalhe aqui, ó, eliminar tudo que puder que seja de distração no ambiente de estudo para você. Como assim, Tati? Exemplos. Se eu estou então focada na aula, é o meu horário de aula. Então, na minha rotina, hoje é segunda-feira, o meu horário da aula, vou ter aula agora de matemática, na sequência vou ter aula de português, enfim. Então, você tem a sua sequência lá da sua rotina das aulas. Mas, eu estou na aula aqui, adolescente, né? Tem muito disso, eu tenho filhos adolescentes também, né? Tenho uma filha adolescente, né? Que também eu chamo bastante atenção para isso. O que acontece? Se você tem esse momento de estar na aula, precisa então de repente desligar aparelho, silenciar notificações de mensagens, ou se você está no computador ou no próprio celular, deixar os outros links ou abas, né, fechar, se possível deixar somente o link da aula. Por quê? Isso vai facilitar que você não tenha curiosidade, porque às vezes a aula está lá no momento de leitura ou então de outras pessoas falando e você rapidinho, né, adolescente, vai querer ali, não, mas rapidinho eu já volto para a aula. Não, se você puder silenciar as notificações, mensagens, enfim, tudo isso vai facilitar para que você não tenha prejuízo de distração, porque no momento da aula online, por exemplo, é necessário que você fique somente focado na aula online, tá bom? Outro ponto importante, que é um quinto ponto, né, que eu coloquei aqui, estudar sozinho à distância. Como assim? Então você já tem a sua rotina de estudo, você tem a sua programação, seu cronograma de aulas, né, de todos os dias. Então quer dizer, e ainda assim tenho que estudar sozinho à distância? Como assim, Paty? Sim, é interessante que todo aluno, todo aprendente, ele cria esse hábito de estudo à distância. Por quê? Você tem lá no período de aula, você participa dos meets, você faz as atividades, né, naquela frequência, mas você aprendeu? Nem sempre, né? A gente geralmente vai fazendo a troca, né? Na troca, né? Nas aulas online. Mas é importante que pelo menos uma vez, de segunda a sexta, por exemplo, né? Então eu vou lá, segunda, 1 hora por dia, de 50 minutos a 1 hora é suficiente para que o aluno aprenda melhor. De que maneira? Vai rever conteúdo, vai fazer as tarefas, vai fazer trabalhos solicitados. Então, neste quadro de 1 hora por dia, de segunda a sexta-feira, com certeza vai conseguir obter maiores resultados e assim completar aí o seu quadro de estudo, tá bom? E é isso, pessoal. Eu acredito que essas dicas não sejam novidades, né? Vocês já, de certo, já ouviram bastante ou já está se tornando até, não, mas essas aí eu já conhecia todas, não tem problema não. Apenas estou trazendo aqui de uma forma rápida, sucinta, para que a gente possa também alimentar o canal. E se você gostou da dica, ou se você tem mais dicas para me passar, ou querer saber, trocar comigo, não hesite em assinar lá, né? Colocar lá na descrição. Compartilhe essa informação, ative o sininho e aí nós podemos conversar um pouquinho melhor, tá bom? Espero ter ajudado, compartilhe esse vídeo, um beijo no coração e até o próximo Papo com Paty. Tchau, tchau, pessoal!